Olá, meu povo, estamos aqui novamente no nosso podcast número 2 e hoje eu estou aqui com uma convidada mais do que especial, Larissa Santos, a aclamada aqui por todos, né? Larissa, eu perguntei, fiz inicialmente uma enquete de que histórias eles queriam ouvir, de um aluno que passou normalmente ou um aluno sofrido. Foi todo mundo extremamente... Em cima do Eu sofrido. quero o sofrido. Não quero ninguém que, estudei, passei, pá, não sei o quê. O povo quer ouvir a história. Quer saber como é que sai aí do absoluto zero praticamente para chegar aí no aprovado. Então, deixar a Larissa se apresentar aqui. Larissa, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Viu? Já é a segunda vez, Sim, né? Sim, a segunda vez. Estreando de novo, né? Estreando de novo, verdade. É uma honra, né, ter você aqui, porque a sua história realmente acrescenta para todos os alunos, acrescenta a nós como professores, enfim, que era extremamente improvável, né? Eu converso com os meninos aqui que nós vivemos do improvável. Deixa eu só um minutinho, pessoal, desligar aqui um negócio rapidinho. Voltei. Vamos lá. Então aí, Larissa, fala aí, conta aí seu nome, pá, o que é que você estuda hoje, pra gente entrar aí no meio da conversa. Sim, pra quem não me conhece, eu me chamo Larissa Santos, mais conhecida como Larissa03. Isso. Eu tô fazendo o segundo ano no IFRN, curso Mecatrônica, de tarde. Muito bem, jovem. Eu tenho umas perguntas aqui que me fizeram, mas eu vou guardar aí mais para frente, para a gente iniciar aqui já, eu perguntando outras coisas a você. Deixa eu prender aqui. Prendeu. Eita, desceu. Bexiga. Brincadeirinha. Pronto, agora eu acho que foi. Pronto, voltei. Peste! Como é que travou. Larissa, assim... E qual foi o ano que você estudou para se preparar assim para o IFRN? Qual foi o ano que você fez a prova? O ano foi 2021. Não, foi 2021. E a prova foi em 2021 também, só que eu só entrei no IF em 2022, né? Comecei a estudar lá em 2022. Entendi. Em 2022. Larissa, quando você decidiu fazer assim, em que momento chegou? Olha, eu vou fazer a prova do IFRN, falou com seus pais, como é que foi o processo? Eu fiquei sabendo através da minha tia, e aí ela falou assim, tem a prova do IF. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, vou pesquisar pra ver o que é, né? Não sabia até então o que era o IFRN. E aí quando eu vi toda aquela estrutura, aquela escola gigantesca, eu fiz... É isso que eu quero. Eu quero. E aí, só que eu fiquei meio assim quando eu comecei a pesquisar sobre provas, esses negócios, porque eu falei, eu sou de escola pública, eu não sei se eu devo realmente tentar, né? Tipo, porque pra escola pública, assim, eu achei, nossa, deve ser muito mais difícil. Então, eu fiquei meio assim de tentar ou não. Em que contexto você tomou essa decisão? Porque lembrando que nós... Tava no auge da pandemia, no início, como é que tava? Tu lembra? Tava no auge da pandemia. As escolas estavam fechadas. Sim, estava fechada. Eu não estava tendo aula, nem online eu tinha aula, né? Então, tipo, tava 0. Que fique claro aqui, lembrando para todos que você é aluna de escola pública a vida toda, estudou em escola pública aqui em Parnamirim, Larissa? Sim, aqui em Parnamirim. Toda aqui em Parnamirim. Nesse momento que você tomou essa decisão, foi ainda mais corajosa porque nem aula estava tendo, nem presencial, que estava tudo proibido, e muito menos online. Muito menos Quando online. você tomou essa decisão e aí você se informou, procurou um curso, caiu nessa laranjada que é... O curso do IFX. Caiu na laranjada do IFX, né? Tu tinha noção do que a loucura que era aqui dentro ou tu descobriu quando entrou? Eu descobri mais ou menos assim quando entrei. Eu pesquisei, eu fiquei sabendo através de um aluno, um ex-aluno que estudava aqui, Maria Clara, inclusive. E aí eu vi, procurei no Instagram, achei o Instagram. Aí eu caí logo um dia que tava tendo uma live. Leandro tava lá falando dos negócios lá. E minha mãe, meu Deus, o que é isso? Esse homem é um doente, pelo amor de Deus. Aí eu tava assistindo a live e Leandro falou exatamente assim: se você não entrar lá no IF, eu pego você e jogo lá dentro. E minha mãe, pois você vai. Você vai fazer esse cursinho. Eu lembro que eu falei assim: olha, é o seguinte, aqui se seu filho não entrar, eu sacudo ele por cima do muro. Eu falei assim, não foi? Eu sei de uma coisa, ele entra. Aí tua mãe foi aí que tua mãe caiu na besteira de colocar. Aí que minha mãe caiu na besteira e falou: pois você vai fazer esse cursinho. É agora. Tu era de qual turma, Larissa? Seno, cosseno, tangente? Porque antes começou, hoje é alfa, beta, enfim, mas era seno, cosseno e tangente. Sim, eu era da turma cosseno. Da turma eu acho que era terças e
quintas, eu acho, se eu não me engano. Terças e quintas, era isso mesmo, a Cosseno. E aí, quando você chegou, era 15, né? Era pouquinha gente, 15, né? Que tava a na metade pandemia. de uma sala. A metade de uma sala foi quando a gente começou aqui. Pessoal que não sabe, de casa, tava no auge da pandemia, né? Nós havíamos perdido tudo lá na outra iniciativa. Eu comecei aqui do zero novamente, coloquei 15 cadeiras que eu comprei com empréstimo dividido em algumas vezes no cartão de crédito emprestado, né? E enfim, as cadeirinhas... Tem até hoje aquelas cadeirinhas ali, que é história. E aí você entrou. Na sua turma, quem é que você lembra que tinha? Na minha turma tinha... Era turma de quem? Só pra me situar aqui. Era de Ana Júlia, de Gustavo. De Gustavo Degão. João Vitor, Eita, Nata. só a Nata. Carol. Luiz Não, Luiz era da Luiz outra era turma. da Seno. Foi quando juntou. Luiz. E aí, Larissa, quando começou essa preparação, o primeiro impacto que você teve? Você chegou alheia, né? Tipo, nunca fez um cursinho, né? Sim. É um momento que todo adolescente vai ter essa oportunidade. O que é um cursinho? O que é que se preparar para fazer uma prova? O que é um concurso? Porque, querendo ou não, a prova do IF é a prova de um concurso. Sim, né? Concurso do Instituto Federal. E aí, em que momento você diz, meu Deus, agora eu me lasquei. Tipo, esse homem... Você percebeu logo no início? Sim. Como é que foi? Quando eu cheguei, tava tendo aula sua, inclusive, de Meu matemática. Deus. E aí quando você começou a escrever no quadro, eu já cheguei em casa, já falei, mãe, é muito difícil, eu não sei se eu vou conseguir. E aí foi aí que eu fiquei desesperada. Logo no primeiro dia, assim, eu já fiquei achando que eu não ia conseguir. Eu não lembro do assunto, eu acho que você também não vai lembrar, mas você assim, a aula inteira, você voou a aula inteira? Sim. 100%. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Tu entrou no início, Larissa? Foi. No início, então eram os primeiros conteúdos ali. Múltiplos, esses negocinhos que a gente começa depois em MC de leve, e tu zerada. Zerada, eu não sabia de nada. Eu ficava, meu Deus, o que é isso? Aí quando eu chegava em casa, eu ia ver videoaula no YouTube pra me situar mais ou menos. Mais ou menos, né? Sair da fumaça, como eu digo. Quem tá na fumaça, meu Deus, chega, não entendi nada e tu foi tentar se situar. Não vou fazer essa pergunta agora porque aqui vai perdurar muito. O pessoal pediu muito para que você viesse porque os alunos se sentem muito nessa situação, né? Sim. Eles têm um sonho e quando eles entram, eles não imaginam do nível de dificuldade. E aí eu queria perguntar a você sobre isso. Você teve... em que sensação você teve? Você veio da escola pública, você estava tendo aula em um momento, depois parou de ter aula, ou você teve o resto dos anos todos em escolas públicas? Quando você caiu na sala de um curso em que você viu aquele choque, aquele contato, o que é que você sentiu? Você pensou, tipo assim, meu Deus, ou você se sentiu burra, ou você achou burra, que eu falo, gente, claro que é o nosso termo aqui, não vamos aqui, né, usar, ai meu Deus, da lacração. Você se sentiu burra, ou você, tipo, percebeu, meu Deus, tem alguma coisa errada, eu acho que eu fui, enfim, não sei onde é que eu tava, como é que foi? Eu me senti burra mesmo. Eu fiquei, o que é isso? Eu fiquei muito perdida, tipo, muito, muito mesmo. Eu não sabia, assim, o que fazer. Porque eu ficava assim, meu Deus, ou a culpa é minha ou a culpa é da escola, né? Tipo, eu não sabia muito bem o que fazer. Tipo, se era eu que não tava realmente, sei lá, tipo, focada. Ou se era realmente uma dificuldade que eu já vinha tendo por eu não ter tido as aulas. Os momentos que você viu algum assunto no quadro, que você, esse aí eu acho que eu já vi pelo menos o nome. Houve ou você foi a maioria do curso, tipo, meu Deus, começando do zero mesmo? Foi a maioria do curso, tipo, meu Deus. Do zero, tudo era novidade. Tudo. Só não a matérias de português, porque eu sempre tive mais uma facilidade em português, então, tipo, tinha coisas assim que eu falava, isso daí tá mais tranquilo. Isso eu já ouvi falar, tá de boinha. Mas matemática era grego. Era. Grego. Chegou praticamente, não vou falar as 4 operações, porque a gente tem dificuldade na divisão, né? A grande maioria, mesmo até as 4 operações, a gente tem dificuldade na divisão e na multiplicação. Eu cheguei aqui no curso, Larissa era monitora, né, na época. Sim, Larissa 01. E aí ela tava ensinando divisão. Eu falei, Larissa, eu não sei fazer divisão. Não sabia nem pra onde ia. Eu lembro que Larissa ainda se segurou, né, pra passar pra mim, mas lá na frente ela viu que o negócio tava gravíssimo. E disse, Leandro, tô preocupada com Larissa porque foi a primeira, né? Teve outras, mas você foi a primeira. Ela não falou que ela só falou assim, ela tem muita dificuldade realmente. E essa comunicação aqui, gente, dos monitores sempre tá passando esse feedback. Eles resistem em passar, né? Tentam ajudar, mas quando eles veem que a coisa se agravou mesmo, aí eles me passam, aí vai o plano do socorro, né? O plano do socorro.
E aí ela me falou assim por alto, disse, não, mas fica ali de perto, vá vendo, inventa alguma coisa ali pra auxiliar ela, umas aulas de matemática básica e pá. Mas não é tão simples, né? É verdade. E aí a coisa durou, e aí chegou finalmente no primeiro simulado. Ai, meu Deus. O primeiro simulado, eu tirei 35 na redação. 35. 35. Tirou, foi muito ainda. E eu acertei, se eu não me engano, foi... Tá aqui, inclusive. Tá aqui, pega aí pra gente ver aí. Aqui, eu acertei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 questões. De 40. De 40. E foi aí, no primeiro simulado. E matemática? Cadê? Deixa eu ver a redação aqui. A redação. Aí, gente, aí, que história, viu? 35, misericórdia. Todo rabiscado de vermelho da... Fugiu do tema, tudo. Nunca tinha feito uma redação na minha vida. 35 aqui é quase o start, é o início, é o mínimo, né? Que o pessoal... 35 foi até bom, não, mas 35 é o pessoal tira aqui quando entra, né? Realmente é o zero. E aí, em matemática, tu acertou quantas, Larissa? Eu acho que em matemática foi umas 4. 4, né? Pronto. De 20 questões, foi ali por 4, né? Sim. Larissa, aí quando você fez esse primeiro simulado que pegou esse resultado, obviamente você não tinha feito isso na vida, né? Nunca fez simulado, essas coisas, nunca participou. Foi tudo muito novo pra você. Você esperava o quê desse simulado? Quando corrigiu, qual a sensação que você... Porque aqui, o que é que acontece? A maioria dos alunos, quando pega o primeiro simulado, chega murcha. Fica assim, tipo, meu Deus, quero desistir aquele negócio. Como é que foi com você? Corrigiu, né, aqui. E aí eu via todo mundo chegando com o simulado aí, eu acertei 20, Vixe, eu acertei felizão. 25. E aí eu ficava me comparando. Tipo, caraca, eles acertaram tanto e eu só acertei no primeiro. Isso. No primeiro. Já deu aquela. Já tava murcha. Sim, inclusive porque eu acho que eu era uma das poucas ainda de escola pública. Isso, verdade. A maioria do curso era tudo de escola particular, pelo menos na minha sala, né? Carol, Duda, Gustavo. E aí vale um parênteses, né? O pessoal pergunta muito. 80% aqui do curso são alunos de escolas particulares. Isso mostra duas coisas. Primeiro, a questão da instrução em si, né? O aluno de escola pública não é... Aqui tem pouco aluno de escola pública, não é por necessidade financeira. A Larissa é testemunha aqui, a gente está aqui sempre para fazer o máximo, prova de bolsa o tempo todo, para ajudar. Nunca teve um aluno que disse, Leandro, eu quero muito entrar na FME, meu sonho, eu não tenho condições. Não houve esse aluno que não estudou aqui. O fato é, a Larissa aí pode testemunhar, se chegar numa turma de 9º ano hoje, infelizmente, e disser, pessoal, vamos fazer IFRN, eles vão rir. A maioria não quer, infelizmente. Verdade. Não quer. Eles até sabem o que é IFRN, sabe que tem que fazer uma prova e já desiste aí mesmo. Não quer nem saber o nome. Nem cursinho. Nem cursinho. Nada. Você sentia isso, Larissa? No seu tempo também tinha já esse desinteresse? Sim. Tipo, logo quando falaram, né, assim, depois que voltou às aulas, logo depois, e aí o povo falava sobre o IF, tipo, da minha turma, quando eu estudava lá na escola municipal, municipal. E aí, tipo, eu acho que era eu e mais 2 meninas que iam fazer o IF. Tipo, o resto, ninguém queria nem fazer a prova, nem nada, tipo, nem tentava. E não era aquela coisa assim, tipo, é porque eu não sabia que tinha, não sei. É porque eles realmente não querem, né? Exatamente. O que eu percebo muito é que eles realmente não querem. E você vai lá e dá oportunidade e faz. Então há muito trabalho a ser feito em relação a isso. Então você foi uma das agraciadas, né? De ter despertado para esse mundo. Aí o que ocorreu depois daí? Vou já para as perguntas. Você fez o primeiro simulado, você sentiu a pancada, Larissa? Sim, bastante. Tipo, eu já lembro que eu cheguei... Gente, eu chorei muito na minha trajetória todinha. Verdade. E eu já lembro que eu cheguei em casa já chorando, falando pra minha mãe que eu não queria mais vir pro curso. Eu falei, mãe, eu não quero mais ir. Porque todo mundo já tá acertando mais que eu no começo. E aí minha mãe falava, não, Larissa, tenha calma, é só o começo. Lembre que você é aluno de escola pública, né? Não teve uma base tão boa quanto a deles, que é de escola particular. Sua mãe falava essas coisas pra você, o que é um suporte, né, gente? A importância aí do entendimento, né? E aí ela ficava, não, tenha calma, vai dar certo, né? Todo tempo meus pais falando que ia dar certo. E aí isso eu não tenho do que falar, porque os meus pais sempre me deram todo o apoio possível para que eu pudesse passar no IF. Foi a base, né? E eu digo a você que foi o segredo do sucesso também. Sim. Viu? Sem essa base eu sei que é um pouco mais difícil. E aí os alunos que estão assistindo, eu não tenho isso, por isso não vou... Nem invente.
nem venha com esse choro pra cá não, né? A gente tá contando a história de Larissa aqui, Sim. mas nós temos alunos, inclusive do ano dela, que não tinha suporte nenhum, Verdade. né? Um absurdo, mas mesmo assim foram lá e pá, conseguiram, né? Então, não vamos usar esse como desculpa. Larissa, eu queria fazer uma pergunta a você, o pessoal acha que é muito mito, e esse podcast aqui, a ideia não é a gente tá aqui pagando de bonito e fazendo nome, não. É falar o que acontece aqui. Você, quando tirou esse primeiro resultado, já foi ruim. Em algum momento, eu cheguei assim, não sei o quê, ou aquilo, sempre fui duro, nunca tive pena, né? Eu falava assim, tenho pena nem de mãe, eu falava assim, né? E pá. E aí, o que é que você... Fale pro pessoal se isso é real, se isso existe aqui, ou se é tudo fake aí com o povo... Não, gente, não é nada fake, é tudo real. Leandro sempre chegava e era, tipo, duro mesmo. Tipo, não tinha aquela moleza, você tá ruim, não, coitadinho do bichinho. tá tudo bem. Tá tudo bem, vai dar certo mesmo assim, se você não melhorar. Não, você tem que melhorar, porque senão não vai dar certo. Você vai ficar na merda e vai dar merda. Vamos sair da merda, porque na merda todos estamos, né? Eu falava muito assim, o YouTube vai me bloquear, eu acho, o YouTube. Eu falava assim, gente, olha, ninguém aqui é nada. Exatamente. Ninguém, você né? só vai ser alguma coisa quando você passar no IF e olhe lá. É verdade, eu cobro essa postura que eu falava... Tudo surgiu na turma de Larissa, né? Todos os jargões, né? E teve um deles é aquele que eu falava assim, não, você não entra para ser federal. Você se torna federal para depois entrar. É aí o segredo. O IF é uma coroação. Seja o IF, Escola Agrícola Jundiaí, que é maravilhosa também. É uma coroação de quem você já se tornou. Do esforço que você... Não é? Ou seja, nem todos que estão dentro do Instituto Federal são alunos que chegaram assim, mas a grande maioria foi isso, se tornou antes, né? Exatamente. Eu tenho muita raiva de quando o povo fala assim, eu nem me esforcei e entrei. Tipo, eu me esforcei tanto pra estar aqui e eu tenho muito orgulho disso. Dá vontade de dar uma lapada. Então saia, meu amigo, né, Larissa? Tenho muito orgulho, inclusive da minha história também. Tipo, tem gente, eu tenho vergonha. Não, eu não tenho vergonha, porque pra mim chegar até onde eu cheguei, foi necessário eu passar por tudo isso. Isso, e sofreu, e aí vamos pro próximo passo. Você sentiu a pancada, foi horrível. Aí pro próximo simulado, o que é que você fez de diferente do primeiro simulado pro segundo? Você sentiu a pancada, o que é que eu vou fazer? Conta aí. Eu peguei e fiz assim. Bom, no primeiro simulado, eu fiz logo matemática, português e, por último, a redação. Eu falei, não, eu fui muito ruim na redação e matemática. Então, eu vou manter matemática como primeiro e depois eu já vou passar para redação. E português, como eu tenho um pouco mais de facilidade, eu vou deixar por último. E aí, foi isso que aconteceu. E aí, eu fiz o segundo simulado e aí eu já acertei, de 13 eu já acertei 16. E aí, eu fiquei muito mais feliz, porque, né, 3 questões a mais já... É o vale ouro. Só sabe que não passou por causa de uma. É verdade. Né? Vale ouro. Aí já subi, já deu um alíviozinho, Sim, mínimo já deu, assim. Eu fiquei mais aliviada, mas nem tanto, porque enquanto eu tava com 16, o povo tava com 25. O povo também evoluiu. E aí eu ficava, meu Deus do céu, não vai dar certo. E de novo, achando que Aí daí pra frente, você procurou mais auxílio? Começou o grupo de estudo? Já tinha? Sim. Como é que foi? Sim, aí depois daí começou mais o grupo de estudos e aí eu sempre falava. Você se entrosar mais com o pessoal? Sim, pá. me entrosei mais. Aí eu fiquei, não, vou ficar aqui com esse povo, Gustavo, João. E a gente fazia chamada no Meet. E eu acho isso muito importante, inclusive, de tipo, você ter o seu grupinho de estudos, você sentar e estudar, porque às vezes você sozinho não vai entender a questão, mas aí tem alguém que entende, né, mais, e aí te ajuda. E aí os meninos sempre me ajudavam, Gustavo, João, Nathalie, Duda, Carol, e era ali o meu grupinho. Larissa, eu vou perguntar uma coisa, você era humilde ao ponto de dizer assim, gente, eu não tô entendendo, você falava, mas eu tinha vergonha de falar. Eu falava mesmo, tipo, na hora da aula, se eu não entendesse, Larissa às vezes tava no quadro, eu falava, Larissa, eu não tô entendendo nada. Em nome de Jesus, Larissa, me ajude. Senhor! Me ajude. Tipo, eu sempre falava assim, tipo, o povo fala, ai, nossa, isso daqui é muito fácil. Aí eu ficava, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Eu sempre cheguei e falei, tipo, pra mim, eu nunca tive vergonha de dizer que eu tinha dificuldade naquilo, né? Até porque, se eu tivesse vergonha, aquilo só ia me atrapalhar mais, se eu não tivesse falado. Vão anotando aí, viu, gente? Vão anotando o caminho do sucesso. A humildade de reconhecer aquilo que eu falei no primeiro podcast, que está no fundo do poço. Olha, gente, alguém me salve, eu não tô entendendo, tipo, isso fica retraída. Tem muito aluno com dificuldade e não evolui porque ele guarda pra ele a dificuldade. Isso daí é aí fica extremamente sofrendo,
né? Um simulado e simulador de sofrimento na bola de neve, que todo mundo vai evoluindo, Sim. né? E aí vai sufocando a tendência a ele ficar cada vez pior, né? Exatamente. Então você falava mesmo, pedia ajuda e pronto. Falava mesmo. Tipo, não tô entendendo, pegava, chegava e dizia, não tô entendendo, volte aí um pouco, dá pra voltar, né? Ensinar aí de novo, porque eu não compreendi. E aí foi assim que eu fui conseguindo evoluir mais, né? Larissa, tem algum... Aí foi evoluindo aos poucos, foi evoluindo, né? A gente tinha... Eu lembro que você reclamava muito que não estava tendo aula, Sim. né? Esse aí é um ponto complicadíssimo. E depois retornou aí como é que foi que as aulas na sua escola retornou em como? Como é que tava? Porque eu morri de rir quando tu contou. Retornou já no final, assim, do ano. E aí... os professores reclamavam muito, tipo assim, porque eu não tava muito dando, assim, muita importância pra escola. O meu foco era... Como já não tava tendo aula, eu falei, não, vou focar 100% no IF. A escola já tá... Já tá perdido. E aí eu peguei e falei, não, vou focar 100% no IF. Inclusive os professores falavam, nossa... você tá focando, tá deixando a escola de lado, só pensa em cursinho. Eita, e eu falava, não, as né? tretas. Tenho que focar no IF. Tipo, se é meu sonho, né? A escola... E aquelas ameaças. Olhe, mas se você não passar aqui, Sim, você não teve. Exatamente, teve. Se você não passar aqui, não vai adiantar de nada, porque no IF você não vai entrar. Misericórdia. Olha os estímulos. E aí eu ficava, gente... Mas aí, Leandro, não, você tem que, né, dar o seu gás e focar mesmo. Eu sempre briguei, isso é outra coisa aqui, né? Eu escuto todo ano essas ameaças. Não, o professor disse que se ele não me passar, eu não entro no IF. Eu disse, eu garanto que você entra. Né? Não é me desfazendo de ninguém, mas nós estamos aqui falando de um adolescente, no meio de uma pandemia, que está tentando entrar no Instituto Federal para salvar o que resta da educação dele, né? Exatamente. E nós temos os professores que são maravilhosos, escolas públicas, tem muitos, mas tem muito aqueles que, enfim, né? Estão lá e tem esse ciúme. Sim. E fica, não tem pra que isso. E de chegar para dizer, olha, senta aqui, deixa eu ouvir sua história, né? Ouvir o aluno. E depois que ela contar a história, pô, Larissa, assim, eu preciso que você também aprenda a minha matéria, mas eu entendo, né, a sua prioridade, vou tentar lhe ajudar, mas me ajude também, no mínimo. Sim. É diferente a abordagem, né? É verdade. Do que chegar aí, olhe, se não passa, como se tivesse algo para ferrar a sua vida. Sim. Olha, se eu quiser que você não entra, né? Infelizmente, muitos escolhem por esse caminho. E aí fica a minha orientação aos pais aí. Fiquem atentos ao que os seus filhos escutam, tá certo? E vá até as escolas se esclarecer essas situações, porque quem decide pelo futuro da criança é o pai e a mãe, ponto. O professor está ali para fazer o papel dele não é colocar esse tipo de barreira, tá certo? Ela estava fazendo uma escolha para uma outra escola. Ela estuda em cima de estudo. Ela não estava fazendo a escolha, vou deixar de estudar para fumar maconha. Não era isso. Ela queria ela queria progredir. E algo ainda mais. Então deveria haver, assim, uma rede de apoio um pouco maior e menos ciúme, né? Quem sabe a coisa fluiria melhor. Inclusive da escola, porque aí, tipo, a escola, né, depois que você passou, leva um nome, né? O seu nome, né? Isso. Não, eu acho muito... Lara, isso até incentivo, sabe? Porque a escola pública já é tão sofrida, né? Eu fui uma vez fazer um questionamento, que a minha filha estuda escola pública, e aí me disseram assim, e por que você botou ela aqui então? Olha aí. Aí eu disse, porque aqui é menos pior. O menino ficou triste. Eu não menti, gente. É a menos pior mesmo. Infelizmente, nós estamos escolhendo entre as melhores. Estamos escolhendo pela menos pior, aquela que tem mais aula, que não para todo o tempo, aquela que tem pelo menos os professores todos, que os professores não adoecem de 10 em 10 dias, e pai por aí vai. Então, tem esses critérios, mas eles se chateiam, mas fica atento aí aos pais, cobrem, porque é direito de vocês e é o futuro de filho de vocês que estão em jogo, tá bom? Decida, não deixe que ninguém decida nem desestimule o seu filho. Larissa, voltando para cá, e aí vamos chegando já pro meio do ano, tá perto da prova, mês de agosto. E vale salientar que no ano que Larissa fez a prova, né, Larissa? A gente não sabia se ia ter prova presencial. Exatamente, a gente tava ainda assim no cego, né? Não sabemos se ia ter prova, se ia ser por histórico novamente, porque no ano anterior tinha sido por histórico e ainda tinha esse medo, né? Vai ter prova, não vai ter prova, né? Na verdade, tava todo mundo no banho-maria. Até eu tava meio assim, porque a escola abria, aí na outra semana fechava. Abria, fechava. Eu disse, gente do céu. Aí tava todo mundo aqui estudando, mas tava estudando, né? Quando saiu o edital. Aí foi aí que a gente ficou louco. Aquela frase que eu falei quando entrei aqui na porta. Meu Deus, teve não sei se a Larissa lembra, que é o da prova, né? Sim. Eu disse, gente, vamos lá, hein? A prova tá pronta. Meu amigo, esse povo tremeu. Pronta. E aí, eu acho que essa frase teve muito peso pra mim, que eu falava, pronto, agora sim, se eu já tava focando antes, agora eu tenho que focar mais ainda, Virado porque no vai bicho. ter prova mesmo, né? Ou seja, você, Larissa, quando via que tinha, quanto mais tinha dificuldade, mais você corria atrás. Sim.
Mas eu corri atrás. Inclusive, antes de ter esses primeiros simulados, era simulado evolucional, né? Que era a cada final de semana. Isso. E aí, em matemática, eu sempre, né, fui assim, menos, assim, bem... Sofrida mesmo, triste, né, Larissa? E em matemática eu sempre fui... em português eu sempre fui mais ou menos. E aí, eu sempre procurava videoaula, e aí eu achei Marcos Aba, né? Sim, que aí, Salvador. Ele fazia, tipo, divisão de, sei lá, uma aula de 10 minutos. Meu Deus. E aí, era muito bom, porque eu sempre procurava evoluir mais ainda. Muito bem. E aí, quando você chegou lá mais pra frente, que chegou os próximos... Em que momento, assim, teve algum momento que você se desesperou um pouco mais? A sua evolução foi tipo assim, eu fui ganhando autoestima ou realmente foi sempre muito difícil? Emocionalmente falando. Sim, sempre foi muito difícil. Porque todo momento, assim, eu nunca fui, tipo assim, nossa, aluna aqui, o simulado era de 40, fazia 20, sei lá, por exemplo. Não, eu sempre fui assim, tipo, 16. O meu máximo no simulado foi 21 questão. O máximo? O máximo foi 21 questão. E aí, eu ficava, assim, desesperada, porque, inclusive, foi no último simulado que eu tirei isso e eu fiquei extremamente feliz. Mas feliz e triste ao mesmo tempo, porque tinha gente que já tava fazendo o quê? 35? 37 e eu fazendo 21 no último simulado, né? E o pior é que o curso tem essa característica, ele é muito bom, mas em matemática é ainda muito forte aqui, Sim. né? Muito forte. O pessoal se apaixona aqui quando entra, o pessoal é focado muito. Aí eu acho que isso também você ficava preocupada, né? Exatamente, eu ficava muito preocupada porque eu ficava... Tipo assim, eu sempre tive... Eu enxergava que eu realmente tinha dificuldade. Não era porque, eu não queria, eu não corria atrás. Não, era porque eu realmente tinha dificuldade demais pelo fato também de eu não ter tido, tipo, uma boa base, digamos assim. Tipo, nas 4 operações também, né? Então, eu acho que isso daí foi o que... né? Piorou mais a situação, Piorou né? mais a situação. Larissa, quando... E aí a vida foi caminhando, o pessoal pergunta assim, em algum momento você teve vontade de desistir? Assim, quase todos os momentos. Todo simulado que eu via minhas notas, me dava vontade de desistir. Ou senão, muitas vezes, tipo, eu pegava e falava, caramba, eu estudo tanto, eu me esforço tanto, mas eu não consigo ainda chegar no nível que eu desejo, né? No nível, assim, dos meus outros amigos. E aí eu ficava, caramba, o que é que tá acontecendo, né? Então, isso me fazia ter vontade de desistir, de ver que eu não tava, tipo, talvez no mesmo nível que outras pessoas, ou senão até mesmo... conseguindo uma pontuação desejada nos simulados e tal. Os clientes falavam, gente, pra escola pública, né, tanto, tá bom. Isso. E Então, aí a gente fazia sempre essa conta aqui, diferenciada, né? E aí eu ficava, nem no de escola pública eu tô chegando no nível. Isso, a gente botava um teto aqui um pouquinho alto, para vocês conseguirem alcançar, né? E aí, falando um pouquinho como é que foi sua época por aqui no curso... A Larissa falando, nossa, eu vou falar que aqui não tinha nem água quando eu entrei, é só mato, né, Larissa? Quando eu cheguei aqui, gente, era tudo mato. Tinha nada. Era só as janelas. As janelas hoje tem película, né? Um negócio mais tinha ar-condicionado, Larissa? Não. Jamais. O vento. Quando chovia, fechava, entrega a Deus. O abafamento, assim, tudo abafado. O sol na cara da gente por conta que isso, não tinha película. Ficava, rapaz, o sol pegava mesmo. Eu disse, tem problema nenhum. Era verdade. E aí, tipo, não tinha nem água, às vezes faltava água. A gente fala que o zelador era Leandro, que não tinha zelador. Isso, ainda continua, né? O zelador era Leandro e a gente. Não tinha copo, às vezes traga sua garrafa de casa. De casa. E a água é pra matar sede, não é pra se saciar, não. É só pra sobreviver. E aí, metade da sala ainda, né? E aí, depois que ampliou... Do meu dono pra frente, aí eu disse, gente, eu acho que turmas. foi preocupado em aumentar a quantidade de aulas, né? Assim, a gente só tem um jeito de juntar as duas turmas, a seno e a cosseno, aí eu dobro a quantidade de aulas. Sim. Foi por isso, e aí que a gente conseguiu também dar um gás. Sim. E aí derrubou a parede, né? Foi, derrubou a parede. Essa é a hora de derrubar, foi um marco. Eu vou trazer o pessoal da turma ômega que tá me ouvindo aí, tá certo? Aí os primeiros, que a gente derrubou a parede com martelo. Os alunos derrubaram comigo a parede, fez parte da história. Sim. Pra ampliar, foi a primeira ampliação aqui do curso pra unir. Foi, da turma Tangente, não foi? Foi, a turma Tangente que era a turma do sábado. Quebrou, a do sábado. Aí, inclusive, também, Leandro, teve uma época que o Leandro abriu pra gente ir, a gente da semana, e também no sábado. No sábado. E eu vinha quase todo sábado, porque eu falava, não, eu quero passar
E eu tenho que passar no Tudo IF. que tinha de aulão extra, de revisão, de tudo, pegava tudo, né, Larissa? Larissa Eu ia pra tudo. Aulão, assim, no meio da semana, que era o sextou, acho que era Sextou. Eu assistia a todos, às vezes a minha internet tava ruim, eu ia lá pra casa da minha avó pegar a internet de lá pra ficar melhor, pra assistir. E aí vamos chegando pros finalmente, né? Pra eu entrar pras perguntas. E aí você, como você falou, seu último simulado, você conseguiu fazer 21. Gente, foi no último simulado. A melhor marca de Larissa foi 21 a questão. E aí a gente E na redação 70. E na redação 70, né? Que já é bem, pra escola pública já é uma boa, pra que chega zerado também. Sim. Aqui, né? Chega zerado. E aí você chegou o grande dia, né? Chegou o grande dia e eu acho que, assim, é uma das o pós-prova foi uma das piores sensações que eu já senti aqui no curso. Eu fiz a prova e aí eu já saí da prova, assim, destruída. Já tinha consciência, já. Larissa, quando a gente sai da prova, a gente já sabe. Já sabe, gente. Tipo, você já sabe, já. Eu já saí sabendo o que eu tinha feito, o que eu não tinha feito. Eu só falava assim, gente, na redação eu fui bem. Eu só falava isso. Só isso. Eu falava na redação eu fui bem. E aí, eles, como foi a prova? Na redação eu fui bem. E aí, eu não tinha noção de como ia ser a prova, tipo, realmente, até eu chegar aqui no curso pra corrigir. Uhum. E aí, era um caos. Era a gente chorando. Porque, gente, aqui, né, para os desavisados, a gente faz a prova, a gente acompanha, né? Eu vou pra lá, eu gosto de estar junto com eles. Assim, eu cobro muito, brigo muito, isso é verdade. Sim. Brigo, mas não é pouco, não. De vez de gritar, eu grito, olha, vocês vão passar porque com sonho não se brinca, eu não quero nem saber. E pai, engula o choro. E vamos pra frente aquele negócio. Mas também eu ando com eles. Se eles andar 1 quilômetro no sol, eu ando 1 quilômetro no sol com eles. Verdade, né? Passou em todas as escolas. Em todas as escolas. Tive que dar um abraço em todos eles, que é a única vez que eu abraço eles. Não gosto desses negócios, né? E aí chega, eles ficam assim, né? Porque eu chego, abraço mesmo, gente. É uma hora, é um momento que a gente se esvazia, né? É, tipo, a gente correu, a gente fez o melhor que vocês estão prontos. Essa frase também maravilhosa nossa aqui, que eu lembro que eu cheguei no dia que a gente fez o Corujão. Sim. E aí participou do Corujão? De todos eu participei. Foi, inclusive, a única leva de alunos que eu fiz 2 Corujões. Exatamente. O restante só 1. Vocês foram os únicos que aguentaram 2 Corujão. Amanhecer aqui das 10 da noite às 5 da manhã. E fazer simulado de 4 horas da manhã. Simulado 4 horas da manhã, o emocional já nas últimas, mas foi muito importante, porque, vai aprender? Não. Ele vai gerar memória, eu falava, né? Sim. Isso vai gerar memória e você vai muito forte, você vai pensar 10 vezes antes de desistir de uma questão, né? Pelo processo que passou. E foi isso que aconteceu, e aí você passou de tudo, os corujões todo, fez a prova, saiu de lá muito mal, e quando termina a prova, gente, nós viemos aqui pro curso, né? Cadê? Eita, abençoada. Meu Deus! Chega aqui, pai. Tá aqui a prova, gente, da menina. Passa um filme na cabeça, gente. De verdade, eu lembro de tudo. Meu Deus. Larissa veio pro curso, junto com todo mundo. Eu vim pro curso e aí começou a parte da correção da prova. E eu só ia marcando um X. Meu Deus. Só marcando o X de errado. Marcando o X de errado. E aí, eu fiquei, assim, desesperada. E aí, quando chegou na parte de português, que eu fiz, se eu não me engano, foi 15 ou foi 14. Eu falei, não, tô bem. Se fizer 10 em matemática... Perfeito. Perfeito, ótimo. E aí, chegou em matemática, aí, questão 1, errado. Questão 2, errado. E fui marcando um X e no final acertei 4 questões em matemática. Meu Deus. E aí foi aí que pra mim... De 20, Larissa. Acabou. Eu falei, eu não vou passar. Eu lembro, eu vi você chorando muito. E eu comecei a chorar. Eu chorava muito, muito, muito. Não tinha quem me acalmasse. Pra mim, tipo, acabou o sonho e acabou. E eu fiquei desesperada. Só sabia chorar. E aí o povo veio me consolar. Não, Larissa, calma, você vai tentar de novo e tal. E eu, mas... Tipo, é aquele peso que eu sentia, tipo, meu Deus, eu não consegui. Todo aquele esforço que eu passei o ano todinho, e aí eu não consegui, eu fiquei, né, muito, muito, muito triste. Mas é o que é história, né, gente? Aquele negócio que eu falo, olha, pô, Deus ajuda. Não, Deus ajuda quem se esforça. Né? Eu esforço-te que eu te ajudarei, né? Sim. E Larissa fez o máximo que ela pôde, as coisas de Deus como tem que ser, né? É verdade. Foi o único ano, certo, da atualidade, que teve uma concorrência 3 para 1 vaga. Verdade. Não teve mais. Não teve. E o seu curso foi 3 para 1 vaga. Não foi nenhum, nem 2, não. Foram 3 para 1 vaga.
E pelo edital, quando dá 3 para uma vaga concorrência, todos os alunos se classificam para Sim. correção de redação. Arredondando, 120. né? No caso foi 2 e 2, pouco. e pouco. Mas como o aluno não vai, Sim. não vai 1,7 aluno, né? A gente arredonda, são Sim. 3 alunos. E aí, aí eu lembro que a gente falou, não, calma, vamos esperar a correção da redação, né? Vamos ver aí como é que foi. Resumo da história. Inclusive, eu já vinha pensando antes, tipo, como eu não tava regredindo tanto nos simulados assim, eu tentava me conformar, já que eu não ia passar. Eu tentava preparar o meu psicológico pra, tipo assim, se eu chegar na prova e der errado, eu vou ficar menos, né, pior, digamos assim, mas não dá. Foram Não dá. quantos? Uns 3 meses para ser o resultado nos 2, né? Sofrimento total. E aí, quando teve a primeira notícia, que foi quem passou para correção de redação. Foi. E aí, quem passou pra correção, né? Saiu a lista, né? E eu falei, eu não vou olhar. Eu não vou olhar. E aí, eu olhei e tava lá meu nome. E meu Deus. foi aquele alívio. Eu falei, gritei, soltei um grito. Minha mãe saiu correndo lá do quarto. Eita, bichinha. E eu comecei a chorar, só que dessa vez eu não choro de alegria, né? Eu falei, eu tenho esperança, que eu falei. Sim. Eu falava pra todo mundo, na redação eu fui bem. Então, eu passo. E aí, foi aí que me deu aquela esperança. E aí, mesmo assim, o que eu fiz? Vou tentar EAJ também. Sim, sim. Vou tentar escola agrícola. E aí, eu falei... E Leandro, né, abriu uma turma pra EAJ. E eu falei, não, vou fazer também. Porque se caso der errado, eu já tenho um plano B, né? Então, sempre tentava me conformar assim. E aí, foi aí que eu fui tentar EAJ, né? E aí, vim nas aulas, aí saiu pra se inscrever. Me inscrevi, e aí, na hora de pagar, deu errado. E aí, foi aí que eu fiquei mais decepcionada ainda, Larissa, né? ela tentou fazer a inscrição para fazer a prova da EAJ, né, para a segunda chance. Deu errado a inscrição também, gente. E ela não conseguiu fazer a prova, né? Não consegui nem fazer aí, a prova. Eu lembro, foi muito choro. Gente, a preparação da Larissa foi banhada a choro. Muito choro. Eu disse, meu Deus, eu tava em casa, meu Deus, o que é que eu vou dizer? Porque é uma derrota em cima da outra. E aí eu segurei até as últimas, Larissa falando com Paulo, com Larissa, né? Todo mundo disse, gente, e dá um jeito aí. minha mãe, inclusive, mandava mensagem pra Leandro, escondida de mim, mas depois eu fiquei sabendo. Verdade. Falava, Leandro, ajude, né? Leandro, pelo amor de Deus, Leandro, a bichinha tá triste. Pai, eu lá em casa, porque não é um aluno, né? Sim. São muitas histórias, gente, assim, eu carrego muitas histórias. E eu me envolvo com eles. Me envolvo assim, tudo. Eu fico, nossa senhora, a história da Larissa. E eu queria que desse certo, né? Porque a gente vive de histórias aqui, não é de aluno aprovado. Aluno aprovado é o de menos. Tem que ser aprovado e ter história, né? Verdade. E aí você pegou, não deu errado de novo. Fiquei, meu Deus, e agora? Já não passou para correção. Aí sobrou o quê? O recurso. Foi. A redação. Aí, não, na verdade, saiu aí passou Sim, passou para correção de redação, Foi. aí saiu a nota da correção da redação. Aí saiu a nota. E aí saiu a nota e todo mundo lá muito feliz. E eu falei, vou olhar a minha. Não tava conseguindo olhar de imediato, entrar na minha área do candidato, porque como é muita gente acessando ao mesmo tempo, o site travou. E aí, depois de um tempo, consegui acessar e tava lá, redação zerada. Meu Deus. E aí, quando eu vi aquilo, foi aí que meu mundo desabou. Eu chorei mais ainda do que no dia que eu fui fazer a prova. Eu chorei muito. Minha mãe teve que ligar pra minha tia, porque ela disse que tava já com medo, porque eu não parava de chorar. Eu acredito. E eu chorava muito. Eu mandei muitos lá pra Leandro chorando. Meu Deus do céu, não foram nem 2, não. E o povo não tem medo, não, porque esse menino é assim, Não, o Leandro, todo mundo tem medo de mim, mas todo mundo quer falar mesmo. É muita coragem, né, envolvida. E é o que acontece, que eu fiquei, meu Deus do céu. Aí não tem mais o que se fazer. Eu disse, gente, o que já tá feito, né? Então vamos tentar, porque foi anulado, né? Eu fiquei preocupado, porque zerou, né? E pedi os meninos, mandaram pra minha foto. Foi um erro lá. E qual foi o seu erro, Larissa? O meu erro foi o seguinte. O pseudônimo, eu falei assim, eu sempre colocava na direita. E aí, no dia da prova, me deu aquele estalo. Eu fiz assim, não, eu vou colocar na esquerda. Aí eu falei, meu Deus, eu sempre coloco na direita. Na esquerda deve ser errado. Peguei, fiz um coisa assim. Na hora do nervosismo, tipo, eu não pensei. Eu tava muito nervosa, então na hora do nervosismo... E aí rabiscou. Rabisquei. E aí zerou. E aí zerou. Eu tava lá, prova... Não. Candidato eliminado, desclassificado. E aí eu lembro que eu entrei e falei com o Paulo, né? Paulo faz um recurso aí, redige alguma coisa, manda, que já tá perdido. Sim. Já tá perdido mesmo, tenta. E aí Paulo fez isso aí. Foi. E mandou. E aí eu falei assim, eu não queria entrar com recurso.
Olha aí. Eu falei, não, porque aí só vai me causar mais esperança e vai dar errado de novo, então eu não quero entrar com recurso. Eu lembro que eu fiquei muito pistola assim e disse pra mim, gente, como é que pode uma escola pública com o sofrimento que é, nem aula tá tendo, a minha ser eliminada por uma coisa dessa? Esse corretor tem que ter uma mínima noção, né? Do quanto ela evoluiu, que ela escreveu bem. Dito isso, aí escreveu o recurso. Quanto é o resultado do recurso, Larissa? Saiu no dia do resultado dos aprovados. Misericórdia. E aí, aquela pressão. E aí, passou dias, né? E aí, um dia antes de sair o resultado dos aprovados, passou um menino que estuda lá que mora lá na minha rua com a farda do IF. E aí, eu tava lá na calçada da minha casa. E aí, eu entrei pra casa correndo, chorando. Chorando de novo. Porque eu vi, né? Eu falava, caramba, eu queria tanto, né? Usar essa farda. E aí, minha mãe pegou e falou, não, Larissa, tenha calma. Mas já pensou se amanhã sair o resultado e seu nome tá lá? E aí eu falei, mãe, não me dá esperança, não. E aí eu fiquei, né, muito mais pra baixo, assim. Eu falei, caramba, o resultado sai amanhã. E quando saiu? E eu preciso me preparar que eu sei que eu não vou passar. Eu falava assim. E aí saiu o resultado. E aí, se eu não me engano, era 10 para 11 horas da manhã. Isso. E aí... Eu tava aqui lixando, fazendo as coisas. O zelador. O zelador. Aí saiu o resultado. E aí, do nada, meu celular toca sem parar. Toca, molesta. Sem parar. Começou a tocar. E eu não vou atender. Porque isso é um menino dizendo que passou. E aí eu vou ficar sabendo deles e... Tipo assim, eu fico feliz por eles. Mas eu queria tanto também passar, né? E aí meu celular tocando. Aí eu falei, eu vou desligar a internet. Vou baixar o edital e desligar a internet. Pra ninguém ficar mais me ligando. Baixei o edital e... O edital não, perdão. A lista dos aprovados. Vou baixar a lista e desligar a internet. Desliguei a internet e eu fiquei, meu Deus, eu olho ou não olho? Eu olho ou não olho? E aí eu fui passando, e aí a lágrima escorrendo. Eu já chorando, eu falei, nossa, como poderia ser meu nome aqui, né? Eu vendo lá o nome dos meninos, Gustavo, mecatrônica da manhã, João Vitor, mecatrônica da manhã, Carol, informática à tarde, Luiz, né? Eita, passou o rodo, todo mundo passando. E aí, quando foi, você finalmente viu o seu nome. Foi você que viu o seu nome. Fui eu que vi. Nossa. E aí eu soltei o celular no chão e dei um grito. Eu fiz, mãe, eu passei, minha mãe, passou aonde? Eu passei no IF. Meu Deus. E aí foi a melhor sensação, assim, da minha vida. Tipo, parecia... Eu falei, meu Deus, deu certo. Se uma pessoa, Larissa, com certeza muitos aqui assistindo você se identificaram, estão se identificando. E qual, assim, mensagem você deixaria pra eles, assim, a sua, eu sei que você não desistiu de momento nenhum, né? Sim. Mas eu acho que o maior legado é esse, né? Digamos que tem um bocado aí, triste, rapaz. O que é que você falaria aí pra eles aí? Eu digo pra você que tá ou na mesma situação que eu, ou parecida, eu falo pra você nunca desistir. Tipo, se você tem dificuldade, tenha humildade também. Tipo, não se compare com seu coleguinha do... porque tal amigo meu tá fazendo 25 e eu só fiz, sei lá, 5. Não se compare, porque você não é o seu amigo. Muitas vezes você é de escola pública como eu e não teve, tipo, uma base tão boa, tipo, às vezes seu amigo é de escola particular, ou até mesmo seu amigo tem mais facilidade de aprender do que você, né? E tá tudo bem também. E você nunca desista. Nunca desista. Porque uma hora o seu esforço vai ser recompensado. Quem não desiste, passa. Exatamente. E aí veio a frase lá, né? que a gente falou aqui no final. Isso foi criado aqui, nosso mesmo. Foi nada pensado, não. Surge, não é? E eu vendo o semblante desse, gente... Quem não desiste, passa. E a outra que não é sobre uma prova. Não é sobre uma prova. É sobre nunca desistir. É sobre nunca desistir. Né? Larissa, eu vou fazer aqui uma pergunta pra você. Sim. Tem umas aqui que você já respondeu no meio da entrevista, tá certo? Mas perguntaram aqui, qual foi a sua maior motivação para não desistir nos dias difíceis? Uma das minhas maiores motivações era tipo assim... caramba, eu vou dar tanto orgulho aos meus pais, porque, pra quem não sabe, minha mãe, ela é empregada doméstica e meu pai trabalha no supermercado. E aí, meus pais sempre falaram assim, Larissa, estude pra você não, tipo, dar um futuro melhor. Tipo, pra gente também e pra você, né? Eu não quero, minha mãe falava, não quero que você fique trabalhando na casa das pessoas, não que não seja um emprego digno, mas eu quero que você seja... Conquiste mais. Mais, claro. Exatamente. E aí,
É o que sobre pergunta mesmo, esqueci. O que Sim. pra você não desistir, o que é que sim. você pensava, né? E aí eu pensava muito neles, porque eu ficava, nossa, eu vou dar tanto orgulho pros meus pais se eu passar. E também um futuro melhor pra mim, né? Porque, gente, o IF é tipo assim, um mundo. Ele abre muitas portas pra você. E o ensino de qualidade, né? Os professores super qualificados. Verdade. E isso era o que me motivava. É o melhor que nós temos, Sim. né? O Instituto Federais, seja o IFRN, seja a Escola Agrícola, é o melhor caminho que nós temos aí para os filhos que querem um pouco mais. Verdade. A outra pergunta que eu tenho aqui, qual foi? Aí foi o que você faria para vencer. E a outra foi, qual a sua maior dificuldade nesse caminho todo? Eu acho que a minha maior dificuldade realmente, assim, foi matemática. Matemática. Tipo, pra mim, foi aí o crucial, assim. A maior dificuldade que eu tinha, tipo, o zero, assim. Eu não sabia. Como o Leandro diz, eu vim pra cá crua. Não sabia de quase nada. Então, pra mim, isso daí foi a minha maior dificuldade. Redação, eu sempre fui evoluindo, assim, aos pouquinhos, né? Então, pra mim, não foi tanta dificuldade. Sim, nós já falamos, né? Você foi evoluindo na redação, como era, a gente falou muito em estratégia aqui, e você, quando saiu a nota finalmente, sim, né? Você tirou saiu quanto? A nota, eu tirei 75 na Uma nota redação. altíssima para o ano que ela fez, né? Sim. Aluno de escola pública, escrever muito bem assim, tirar 75, foi o que pegou Larissa, sacudiu, como disse a mãe dela, jogou ela para dentro do IFRN, tá bom? Larissa, caminhando aqui para os finalmente, o nosso tempo está chegando, eu quero dizer assim para você que é um orgulho aqui para a história do curso, né? O processo que você passou aqui, como você chegou aqui, né? Sempre é um desafio. Eu lembro quando a Larissa chegou nas últimas, Leandro, olha, a situação é grave. Eu disse, eu não quero saber. Não quero saber o que vai ser feito. Essa menina tem que passar. Tem que passar. Vamos, mas Leandro, não quero saber. Leandro, não quero saber. Não quero, vamos criar lista. Vai, bota no Meet, falei pros meninos, ajude Larissa e pá, Larissa Samli, que era a outra que vou já entrevistar aqui outro dia. E pá, tem que passar. Tem que passar. A gente passou todo mundo. Foi uma bênção, assim. Sim. E aí, graças a Deus. Olha a camisa aqui. Meu Deus do céu. Tem muita história aqui. Muitas sofridas. E nem camisa tinha pra comprar aqui. Recebi uma no começo, entrega a Deus, né, Larissa? Se rasgou, o problema tá aqui, ó. História demais. A primeira camisa. Meu Deus, gente. O povo diz assim, não, povo que não conhece, né? Um abraço aos estudantes do IFRN que não conhecem aqui a trajetória. Nossa, é porque é muito uma frescura. Gourmet. Muito gourmet. Vocês falam direto nesse curso. É porque vocês não têm história, gente. Vocês não têm vivência. A gente não tem aqui aluno que nasceu no berço de ouro e saiu de uma escola muito boa para o IF, não. São alunos que têm história, tá certo? Alunos que vêm na batalha, conseguiram com garra. Né? E Larissa é uma delas, e eu tenho muito orgulho de ter sua história para contar aqui no nosso podcast, também na história do curso, e eu tenho certeza que acrescentou na vida de muitos alunos que estão em casa também. Eu sou muito grata a Leandro, aos meus pais, mas também muito grata mesmo a Leandro, porque ele sempre me chama e eu tenho muito orgulho da minha história. Eu tenho muito orgulho de chegar aqui e contar pra vocês. E é muito gratificante chegar um aluno pra mim e falar, nossa, sua história me inspirou. Eu tava desmotivado e agora eu tô com mais vontade, assim, de estudar. Nossa, pra mim, isso não tem preço. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado a Leandro por sempre me ajudar, por sempre dar aquele suporte. E, gente, ó, quando você estiver com dificuldade, procure Leandro, procure os monitores. Vai brigar, mas não morre não, né? É assim o jeito dele, né, Larissa? Diga aí. O jeitinho dele, deixa o bichinho pra dele. Ele é assim, gente, é porque eu me envolvo mesmo, assim, eu falava muitas vezes, gente, se eu não quisesse o bem de você, eu não tava falando isso não, mas quando eu bato e eu cobro mesmo, é porque eu quero que dê certo. Eu falava muito, olha, sabe por quê? Porque eu sei o que é um sonho. E com sonho não se brinca. Verdade. Né? Então eu pagava o preço e cobrava. Agora, quando tudo passa, né, Larissa? Aí é muita alegria e se tornam, eu não vou dizer assim, não são mais alunos, são amigos meus, né? Vão caminhar, eu vou envelhecer, eles vão estar por aqui. Faço o gosto que eles tenham isso para reverberar. E de verdade, muito sucesso, Larissa, para você, obrigada. Na sua trajetória. Você é uma vitoriosa e vai continuar sendo, nunca desistindo, você vai chegar onde você quiser. Muito obrigada. Viu? De verdade, fica aí o abraço para todos vocês, gente. Não desistem, porque tá aqui a prova viva. Quem não desiste passa. Não é, Larissa? Não é sobre uma prova, é sobre nunca desistir. Olha aí, tá dado o recado, hein? Obrigado, gente. Até o próximo podcast, se Deus quiser, hein? Valeu!